De todos os assuntos que perpassam a monarquia brasileira, um deles é crucial. Por que o Brasil, ao contrário das ex-colônias espanholas que se tornaram repúblicas, se tornou uma monarquia? A resposta parece óbvia, mas não é. Antes da gente falar desse assunto, você já sabe. Deixa aí o gostei no vídeo, se inscreve no canal e, se curtiu, compartilha com os amigos. Não esqueçam que eu sempre deixo aqui embaixo, na descrição do vídeo, as referências que eu uso para fazê-lo, assim como também as minhas redes sociais. Segue lá! Mas chega de papo furado, vamos logo pro vídeo. Por muito tempo, o que a gente aprendeu sobre a independência do Brasil era aquela visão romântica e clássica de que Dom Pedro I, com a espada em punho, declarou independência ou morte às margens do rio Ipiranga contra Portugal. Quando alguém quer criticar essa visão, acaba lembrando que Dom Pedro estava com diarreia no dia, que ele tinha ido visitar uma de suas várias amantes, a Marquesa de Santos, e estava ali na encolha com poucas pessoas, ao contrário da clássica imagem cheia de soldados portugueses ali do Pedro Américo. Só que uma coisa que é bem ignorada é a questão dos projetos de Brasil. Sim, um assunto que hoje em dia é muito presente nas discussões das escolas, antigamente era completamente negligenciado. O Brasil já parecia pronto, com todo mundo obedecendo Dom Pedro I, que através da sua centralização política continuou o legado de seu pai, Dom João VI, que tinha ido embora para Portugal alguns anos antes. Sério, entenda, o Brasil estava nascendo. A gente só pode falar que existe de fato um Brasil político a partir de 1822. A ideia de construção da nação brasileira, com valores nacionais, que uniam o brasileiro através da cultura, é algo muito recente. E muitos dirão que isso ainda não está rolando. Mas é interessante entender o tanto que esse processo de consensualização, de institucionalização do que é de fato ser Brasil, também é um projeto. A gente ficaria com uma monarquia ou apelaria para uma república à moda das antigas colônias espanholas e dos Estados Unidos? A gente teria escravidão? Qual seria o papel das mulheres? Todo mundo poderia votar? Inclusive, teria voto? Nós faríamos uma economia aberta ou uma economia protegida? Todas essas questões estavam na mesa e foram objeto de discussão entre personalidades políticas, grupos políticos, partidos políticos, no sentido da época, não no sentido de PT ou PSDB, enfim, mas principalmente tem que se entender que essa análise deixa todo mundo na mesa. Pobres palpitaram na época da independência, mulheres palpitaram. Vários grupos políticos queriam colocar sua ideia na mesa. E dentro desses grupos haviam alas, facções que concordavam nos tons de cinza que o Brasil deveria ter. Tudo isso é importantíssimo, porque tira aquela questão heróica do Dom Pedro como se ele fosse apenas um cara que fez a independência porque sim, ou por algum pedido das elites de que ele deveria continuar a obra de seu pai, e coloca o Brasil que a gente conhece dentro de uma intensa disputa política que inclusive mobilizava as classes mais baixas e grupos desfavorecidos e marginalizados, como inclusive os escravos. E é importante entender, como aponta o historiador Christian Lynch, que naquele momento de 1822, 3, 4, 5, inclusive com a construção do que vai ser a Constituição de 1824, que depois vai ser outorgada por Dom Pedro I, por não concordar como estavam sendo feitos os trabalhos, é uma grande demonstração do interesse político de vários grupos no que vai ser o Brasil. A gente vai ter tantos grupos que vão favorecer uma monarquia centralizadora, que coloque na figura do rei uma figura estabilizadora e ordeira, que proteja a nação e que coloque o Brasil no mesmo patamar das nações europeias, como é algo muito falado pelos mais conservadores. Assim como a gente vai ter gente que acredita que tem que ter sim um rei, mas que tem que ter um papel limitado por uma Constituição e principalmente permita a participação de certos setores no poder, como vai ser algo dos liberais moderados, que também serão chamados entre várias outras coisas. Assim como a gente também vai ter legítimos grupos republicanos, como aqueles do Gonçalves Ledo, que vão advogar por uma república no Brasil que tenha intensa participação popular. E note que a participação popular dele não é algo que realmente a gente deve entender como democracia, mas sim um projeto político que faça com que certos classe médias, funcionários liberais, entre outras coisas,
consigam participar da política também. Podemos citar que a gente vai ter vários argumentos de grupos políticos influentes que vão fortalecer essa ideia da monarquia centralizadora. Num Brasil com uma monarquia forte, regulamentada, inclusive, para a galera mais moderada, com uma questão constitucional, mas que ainda garantiria um poder específico para o monarca, o poder moderador. Assim como a gente também vai ter várias questões simplesmente monetárias. Afinal de contas, governos se sustentam sob grupos de poder. E naquele momento, o que estava em jogo ali com a independência e com a centralização política de Dom Pedro I é a questão da força de grupos fluminenses ou mesmo do Centro-Sul que queriam interferir e fazer campanha perante Dom Pedro I para ter favorecimentos, privilégios. É a questão do meu negócio ser privilegiado, do meu empréstimo ter crédito cedido, já que já tínhamos bancos públicos naquele momento, assim como também o papel de negociantes de escravos, que ali no Rio de Janeiro, principal porto do Brasil na época, queria continuar com a escravidão, que também é um projeto, a gente escolheu pela escravidão, e aí conseguiriam manter os seus lucros, e também, em contrapartida, estariam favorecendo a monarquia. E é muito bom pontuar isso, porque mesmo na independência do Brasil, vários grupos e várias províncias vão querer inclusive ficar com Portugal, a preferir o Dom Pedro I, e alguns lugares vão preferir a República mesmo, como acontece na Confederação do Equador do Frei Caneca, ali no Nordeste. Então a gente tem que ver que o que vai fortalecer nesse momento a monarquia e o estabelecimento de uma é o poder das armas. É Dom Pedro I mandando o capitão Cochrane com seus navios atacar o Maranhão, por exemplo, ou a província do Grão-Pará, ou mesmo a Bahia. Assim como também nós vamos ter todo dentro do Rio de Janeiro mesmo, um forte desmantelamento através da própria polícia para punir discursos republicanos ou contra a monarquia. E muito desse pensamento que legitimava esse poder do rei vinha de ideias como, por exemplo, do Marquês de Caravelas, que buscava uma monarquia sem despotismo, mas também uma liberdade sem anarquia. Não pensa em democracia, porque a democracia é uma ideia recente, mas pensa na ideia de que as pessoas tinham medo dos grupos políticos negociando e principalmente atuando militarmente contra seus inimigos, adversários políticos. A ideia de várias províncias se levantando e a gente não ter um crescimento prolongado e a longo prazo. Essas ideias, e principalmente o que era avaliado por certos grupos políticos do que estava acontecendo nas ex-colônias espanholas, ajudaram a mobilizar bastante grupos e personagens políticos, inclusive o imperador, para a gente ter a monarquia como a gente conhece. Fora também que a gente já tem uma grande tradição monárquica que Portugal empreendeu na gente. Uma clássica visão do Estado como uma continuação do poder do rei. O rei ali como ordeiro e fortemente influenciado pela doutrina católica como o cara que iria guiar a população e o seu país a um lugar divino, a um lugar que Deus seria o rei. Então, assim, essas questões têm importância, porque o rei sempre foi visto como aquele com um perfil fortemente moral também, além de eminentemente político. E isso tem que ser considerado principalmente no século XIX. Por mais que Dom Pedro I seja um cara tolerante com as religiões, por mais que ele tenha dado muita liberdade, inclusive na Constituição, acaba que essa tradição de cultura política católica, do rei como alguém moral e que tem que ser centralizador porque ele é a cabeça de um corpo celestial, faz toda a diferença. E essa é a busca por hegemonia. Entre ideias, entre negociações econômicas e políticas e entre a força das armas, a gente vai ter a monarquia conquistando seu espaço, sufocando os adversários, utilizando inclusive bastante poder violento, coercitivo, para se estabelecer. E isso cada vez mais vai construir inclusive as bases do Império. Se a gente vai ter a força de negociantes fluminenses, o papel de inclusive grandes comerciantes de São Paulo e Minas, o papel da escravidão, porque era um grande ponto de encontro no Rio de Janeiro de traficantes de escravos que davam muito lucro e forneciam apoio ao imperador, tudo isso mostra muito como o Império que vai durar mais 65 anos, como ele vai se constituir. E é interessante ver que, com a série de Dom Pedro I, em 1831, o período regencial e tudo mais, a gente inclusive vai ter muito avanço de pensamentos descentralizadores, que continuarão buscando sua hegemonia e que na época da regência do Diogo Feijó, vamos ter praticamente uma campanha presidencial. Eleições para pessoas que podiam votar na época, que era censitário, tinha din-din envolvido, e essas pessoas escolheram um cara em chapas únicas e o escolhido foi o Feijó. Foi o mais próximo que a gente chegou de uma campanha presidencial no século XIX.
Então é interessante a gente ver que a gente vai ter essas questões e que depois também vão ser revertidas por outros grupos que são centralizadores, querem maior poder na monarquia, querem continuar com a monarquia. Então não é simplesmente também uma coisa dada, que Dom Pedro I ouviu a galera mais centralizadora e foi assim. Mas na verdade é um constante processo político de grupos que continuam mantendo na sua hegemonia, que continuam reforçando ela, conseguindo afastar resistências, que em alguns momentos perde, mas na maioria dos momentos ganha. E isso vai explicar muito porque, inclusive, a monarquia vai acabar, quando esses grupos que apoiam e a grande batalha das ideias começar a privilegiar a república. E é isso, galera. Espero que eu tenha gostado desse vídeo. Quis trazer um pouquinho dessas questões monárquicas, até porque a gente está chegando no bicentenário da independência e é muito importante entender que projetos de nação são importantíssimos. A independência não aconteceu por causa de Dom Pedro I, não só pelo menos, e que não é simplesmente o estabelecimento de uma ideia. As ideias estão constantemente sendo resistidas, influenciadas, manipuladas e expandidas. E não só ideias, mas a força das armas e da economia também tem um grande fator na construção do Brasil, império e republicano. Muito obrigado pela audiência, galera, e a gente se vê na próxima quinta-feira com mais um Direto do Forno. Até lá!